De volta com o programa Passando a Limpo. Conforme anunciado, estou recebendo pela primeira vez no programa a doutora Izanete Bieski. Seja bem-vinda, doutora Izanete. Tudo bem? Muito obrigada, eu agradeço, tudo ótimo. Que bom. Muito bom estar aqui. Doutora Izanete, eu posso lhe chamar de Isa, como é mais conhecido? Pode chamar Isa. Uhum. É Isa, né? Doutora Isa, né? Ela é farmacêutica clínica com mestrado e doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal aqui de Mato Grosso, e ela atua fortemente na área de produtos naturais. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui no programa Passando a Limpo. Aliás, ela já até fez questão de trazer algumas plantas aqui, e daqui a pouco ela vai falar, e eu já tive a oportunidade de conversar com ela aqui, alguns assuntos assim, eu já fiquei curiosíssimo já. Doutora Izanete, ou Isa, né? Há um tabu ainda a ser quebrado com relação a tratamento de vários sintomas ligados à área da saúde, nesse comparativo dos produtos laboratoriais, químicos, com o produto natural. Existe muito tabu ainda nisso? Muito, muito. Especificamente das plantas medicinais, né? Apesar de fazer parte do nosso sistema oficial de saúde e existir no planeta desde antes da existência do homem. É até Sim, redundante falar verdade, isso, né? Verdade. Mas você sabia que só tem 18 anos que é oficialmente aprovado para a inserção no sistema oficial de saúde? Olha só, nós vamos entrar inclusive um pouco mais a fundo nesse assunto, mas antes eu queria que a senhora falasse o que é tratamento através de plantas medicinais, né? O que vem a ser plantas medicinais e o que vem a ser fitoterapia. Ótimo. Fazer essa diferenciação. Sim. Planta medicinal é toda espécie vegetal com Sim. alguma ação medicinal. Eu tenho aqui duas plantas medicinais, certo, que é a erva cidreira, que é inclusive uma das plantas recomendadas para o uso à noite, certo, que ela tem ação mais relaxante, mais calmante. E aqui o nosso ginseng brasileiro, que é uma planta nativa do Pantanal, que deveria estar aí nos quintais de todos os brasileiros, né? Que ela é facilmente cultivada e pode ser utilizada mais no período da manhã por ela ser mais estimulante. Sim. Então, isso são definição de plantas medicinais. E a fitoterapia é o uso de todas as plantas medicinais, em diversas formas, né? Então, fitoterapia é a ação medicinal da planta em um sistema de tratamento, de cura. E aí eu posso chamar o chá de fitoterapia, né? Eu posso chamar uma tintura, um vinho medicado, um xarope, cápsula, uso da fitoterapia. Então, quando eu tenho o preparado de uma planta medicinal, eu estou usando a fitoterapia. E aí tem uma diferença que eu vou acrescentar aí na sua pergunta, que são os fitoterápicos, né? O fitoterápico é apenas o produto final do preparado da planta. Sim. Que é a partir do momento que eu tenho a ação farmacotécnica na farmácia de manipulação ou na indústria farmacêutica. Certo. Doutora Isa, eu vou usar essa expressão, eu até não gosto de usar essa palavra, mas eu vou usar só para que você possa entender. Antigamente, os idosos, as pessoas mais idosas, as famílias, costumavam a curar usando as plantas, Sim. né? Folhas, Isso. casca de frutas, pedaços de madeira, de árvore, Sim. né? E muitos resultados se via de uma forma assim impressionante. Eu confesso Sim. que hoje eu não ouço mais falar muito a respeito disso. Isso. O que eu tenho visto aí é que o setor de saúde está impregnado de produtos químicos, sintéticos, antibióticos e tantos remédios que passa a impressão que está curando, quando na verdade vem causando vários outros sintomas
sintomas paralelos a isso daí. Como é que vocês, profissionais da área, lidam com isso no dia a dia, dentro dos consultórios, nas clínicas, enfim, no meio dessa sociedade que tem muito pouca informação com relação a isso? Isso aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento da indústria farmacêutica, certo, né? E aí o que aconteceu? Foi passado essa impressão que a planta não tinha mais ação e que era para ser utilizado somente os medicamentos prontos, industrializados. E aí esse conceito, ele foi realmente impregnado até mesmo nos sistemas educacionais hoje, né, de formação dos profissionais, e que apesar da pressão existente pelo conhecimento tradicional, foi aprovado a utilização da fitoterapia no sistema oficial de saúde. Foi aprovado justamente por conta de 70% da população brasileira utilizar plantas medicinais. Então, foi recomendado pela Organização Mundial da Saúde que a fitoterapia fizesse parte do sistema oficial de saúde. Só que, apesar de ter essa recomendação, nós não tivemos isso oficialmente inserido no sistema educacional, porque justamente essa pressão da indústria farmacêutica. E aí vem o grande gargalo. Se eu não tenho a utilização correta da planta medicinal, que precisa ser utilizada por quem conhece do doente, da doença e da planta, entendeu? Então, isso mostra claramente, através do grande avanço das doenças, prevalências das doenças, que é justamente pela falta de profissionais para orientar o uso correto. E eu tenho visto muito isso dentro do meu consultório, e quando eu vou falar de plantas, né, programas de rádios, TV, no meu próprio Instagram, eu ouço muito as pessoas buscando que planta que eu uso para gastrite, para dores, para emagrecer, para queda de cabelo, para menopausa. A senhora falava da fibromialgia. Fibromialgia, né? Então, o que eu, quando eu decidi implantar o meu consultório, que, aliás, é um novo caminho para o farmacêutico e vários outros profissionais, né? A aprovação, regulamentação na prescrição de plantas medicinais. E aí, o que eu decidi? Decidi prescrever só plantas medicinais, mas eu criei um método meu, que é atender o paciente e identificar na raiz do problema o que está fazendo ele ter o problema. Eu conversava com a doutora Isanete a respeito disso. Ela me disse que esse método que ela criou busca um conhecimento da epigenética. Hereditário. Quer dizer, a senhora volta lá na raiz da família para vir compreendendo exatamente. Eu vou lá antes da mãe ter engravidado. Vamos supor que vou te atender. Certo. Como que o seu pai e a sua mãe se conheceram? Sim. Como foi a sua concepção? Porque isso tem muito a ver com o que foi passado de sentimento da sua mãe, para poder estar levando isso para o seu gene. Isso está ligado às doenças, às múltiplas doenças que os seres humanos têm, doutora Isanete? Sim, tem tudo a ver. Nesse seu estudo, a senhora detectou isso com muita clareza, e quais seriam esses pontos que a senhora poderia deixar, por exemplo, como um exemplo, para que as pessoas pudessem entender isso aí de forma mais clara? É impressionante. Cada dia que eu atendo os pacientes, eu fico mais apaixonada. Isso é científico, tá? Não é da minha cabeça. Certo. Quando eu decidi atender um consultório, eu já decidi buscar a raiz do problema, mas eu nem sabia que existia esse termo, epigenética. Eu desenvolvi o método através da minha pesquisa de mestrado e doutorado, que trabalha a etnobotânica. Certo. Olha que interessante. Bacana. Que é o quê? Eu entrevistei pessoas de 16 comunidades de um distrito aqui em Poconé. Perfeito. E eu via que em cada comunidade eram usadas plantas diferentes. Certo. E aí isso me fez trazer a clareza de que não é uma planta que é usada para uma doença em todos os pacientes. Certo. E aí foi aonde eu comecei a fazer a investigação para saber a causa do problema. Um exemplo de insônia, por exemplo. Eu atendi um paciente, doutor, inclusive, psicólogo,
com 76 anos. E ele mandava mensagem para mim, era meu amigo, doutora Isa, que fitoterápico que eu uso para insônia? E aí eu fui conversando com ele, porque existe um bloqueio que a pessoa acha que é a planta que vai resolver. De repente, uma planta que para mim faz um efeito positivo, para outro pode não fazer. Isso. E aí, essa questão de identificar a causa do problema é fundamental para a escolha do fitoterápico. Certo. E sabe o que eu descobri? A causa da insônia dele? Ele, quando tinha 3 anos de idade, ele dormia com 2 irmãos em uma mesma cama. Certo. É como se a pessoa tivesse aprendido a andar errado. Ok. Concorda? Sim. Foram mais ou menos uns 3 anos dormindo ali. Certo. Então, ele mudou a modulação do gene, a reação química do corpo que afetou o sistema nervoso central dele. E isso foi detectado já ele com mais de 70 anos. 70 anos. Eu que descobri. Porque na minha avaliação, eu vou identificar qual o problema que você tem que leva a isso. Isso se aplica também às dores? Dores. Porque tem muitas pessoas que sentem muitas dores. Já fez tudo quanto é exame. Sim. Já passou por vários tipos de máquinas para detectar algum problema. Sim. E nada foi constatado, a ponto do médico E chegar para o paciente e dizer... e nem imagem não consegue detectar. Exato, e o médico chega e diz para o paciente, olha, não sei mais o que fazer, porque aqui parece que está tudo certo, está tudo bem. Né? Isso pode, obviamente, estar incluído dentro de um processo desse? Muito. E aí, é o que eu venho trabalhando, a questão da fitoterapia integrativa. Sim. É olhar para o paciente como um todo, a sua saúde. Você não é só o físico, você tem a questão emocional, espiritual. Inclusive, eu trabalho também, né, não envolvendo religião, né, mas mostrando para a pessoa a importância da conexão com Deus, e que tem muito a ver com a pessoa ansiosa. Né? Se eu tenho uma boa conexão com Deus... Por que eu estou preocupada com amanhã? Porque o amanhã não me pertence. A senhora acredita que a questão emocional é a chave de virada de todos os problemas relacionados à doença ou tem muito a ver? Eu falo que são os 3 fatores. Sim. O emocional, Sim. o espiritual e o físico. Perfeito. Porque algumas questões relacionadas à espiritualidade... falta de confiança, preocupação excessiva, ansiedade, depressão, ela vai estar levando à liberação de neurotransmissores e de mediadores químicos que estarão alterando. Então, eu falo que nós temos um tesouro vivo, que são as plantas medicinais, que precisam ser mais exploradas. A questão é como saber utilizá-las. Como saber utilizá-las. E a senhora ensina como utilizar cada uma dessas plantas? Justamente, quando eu comecei a atender o consultório, que eu desenvolvi esse método, eu comecei a ver o sucesso de cura, inclusive, de muitas doenças, como a insônia. 20 anos um paciente tomava clonazepam, em 2 meses ele ficou curado. Casos de câncer, por exemplo. Casos de câncer, eu tive pacientes assim com melhoras, porque depende do estágio do câncer, né? Sim. Se o câncer já está mais avançado, ele vai ter um tempo mais de vida, com mais qualidade de vida, né? E no caso recente, eu atendi uma paciente que estava com câncer de útero, o médico queria tirar o útero e ela começou o tratamento e ela engravidou. A questão de emagrecimento. Também. Aí, no caso, o emagrecimento. Por que a pessoa engordou? Como que está o metabolismo dela? Eu não vou dar um remédio só para diminuir a fome. Eu tenho que ver como que está o intestino, como que está o nível de ansiedade. O nível de ansiedade, a retenção de líquido, o sistema circulatório, entendeu? A questão gástrica, por exemplo. Gástrica, se ela tem refluxo, né? Às vezes o próprio organismo está consumindo a energia que o corpo ia fazer para acelerar o metabolismo. A senhora já falou da insônia, que é possível. Nós temos muitas pessoas que têm dores terríveis e muitas são diagnosticadas como que têm a fibromialgia. Sim. Né? Através de um tratamento fitoterápico, através das plantas medicinais, essa pessoa ela consegue ter qualidade de vida? Muita, e até diminuir as dores. Certo. Por quê? Porque eu trabalho a questão
da melhora do sono. Sim. Porque nós temos os fitoterápicos que têm ação fitoneuromoduladora. Perfeito. Que vai estar ajudando a diminuir a dor. Então, uma pessoa que tem dores, ela não dorme. Se ela não dorme, ela aumenta a dor. Certo. Né? Então, eu vou estar utilizando aí os ansiolíticos adequados, naturais, e também utilizando o anti-inflamatório. Eu tenho uma paciente com 4 meses tratando fibromialgia e emagreceu 15 quilos. Olha que maravilha, viu? Eu estou impressionado. Eu confesso que eu confio muito, muito no tratamento com plantas medicinais. Eu sou, desculpa-me, mas eu preciso ser sincero, eu sou totalmente inimigo de antibiótico. Sim. Né? Minha mulher briga comigo às vezes por causa disso e ela também tem uma aproximação muito grande com essa questão dos fitoterápicos, né? Eu acho isso muito importante. Agora, doutora Isa, tem um público que sofre porque não consegue largar o fumo, o cigarro. Vícios. Né? O vício. Sim. As plantas medicinais podem auxiliar esta pessoa a eliminar este problema? Sim, eu também tenho pacientes que foram A tratados. senhora tem pacientes tratados com isso? Vício de álcool, Sim. de fumo, né? De droga também, mas aí é mais complicado, a gente demora mais. Certo. Tem planta que provoca reação com o gosto do cigarro. Certo. E que tira a vontade de fumar. Olha que maravilha, gente. São reações químicas. Eu estou conversando aqui com uma doutora de fato, com formação, com doutorado, né, na área de plantas medicinais e de fitoterapia, formada pela Universidade Federal aqui de Mato Grosso, que tem ajudado muitas pessoas, obviamente, em seus mais variados problemas. Agora, por que a fitoterapia e as plantas medicinais ainda não estão à disposição, doutora Isanete, do Sistema Único de Saúde? Por que as pessoas não estão recebendo esse tipo de orientação, esse tipo de tratamento dentro do Sistema Único de Saúde? Por conta do próprio sistema. O sistema, ele trabalha, né, com esse olhar para a doença. Sim. E a planta, ela age em múltiplos alvos. Certo. Então, por isso que a gente precisa de ter aí a formação de profissionais para conhecer a ação das plantas. E existe já a aprovação desde 2006 do Programa Nacional de Plantas Medicinais no Brasil, e inclusive tem recursos todo ano. Aqui em Cuiabá, eu fui coordenadora do Programa Municipal de Plantas Medicinais e também relatora na Câmara Setorial Temática do Programa Estadual. Nós temos aprovado em Mato Grosso. E eu, depois que foi aprovado em 2016, eu me mudei para o interior e não tive a oportunidade de ficar aqui para cobrar a execução desse trabalho. E agora, como eu voltei para Cuiabá, nós estamos trabalhando aí, já estamos na Assembleia em contato com alguns deputados. Também vamos estar aí junto com os próximos, com o próximo prefeito de Cuiabá, para colocar efetivamente esse programa em prática. E aí, aquela pergunta que você me fez sobre se eu ensino. Como eu desenvolvi o método e vendo o sucesso no tratamento dos pacientes, eu tenho 2 linhas de frente. Eu ajudo também profissionais a atender, usando a fitoterapia, conforme a gente sabe que funciona, e também atendo os pacientes. Bom, eu fiz essa pergunta, essa provocação para a doutora Isanete, porque a Organização Mundial da Saúde recomenda aos países e estados, por conseguinte também os municípios, o uso das plantas medicinais, inclusive na elaboração de políticas públicas de saúde voltadas para o sistema de saúde com foco na atenção primária à saúde. Sim. Ou seja, a própria Organização Mundial da Saúde recomenda que os estados e os países disponibilizem esses produtos fitoterápicos para pacientes, ou seja, isso deveria estar à disposição, porque isso custa muito barato. Muito barato.
muito barato, doutora Isanete. Sim. Nós estaríamos economizando um absurdo de recursos públicos se tivéssemos profissionais hoje inseridos dentro do sistema da saúde com a capacidade de orientar a população. Sim. Por que nós não temos isso? Dentro falta de vontade dentro política. do seu estudo, da sua preparação, por que nós não temos isso disponível? Eu cheguei à conclusão, Sim. porque eu trabalhei durante 20 anos. Sim. E inicialmente, eu achava que era falta da lei. Sim. Porque quando eu comecei o programa, quando eu comecei, não tinha. Nós criamos o decreto, e aí o decreto não tinha recurso, não disponibilizava recurso. Eu exigi, então, a aprovação da lei. Quando nós tivemos a lei, eu vi que não funcionava, e aí eu fui atrás de recurso. Eu aprovei, junto com o meu orientador, que eu até quero agradecer ele, né, o meu orientador aqui na UFMT, professor Tabajara, nós aprovamos mais de 9 projetos, e então não é falta de lei e nem de recurso, é falta de vontade política. Olha, eu vou fazer uma outra provocação. Enquanto isso, se você já quiser ir acessando aí o Instagram da doutora Isanete, qual é o Instagram, doutora? Ansiedade.doutoraisafito. Ansiedade. Até se você puder me ajudar, Milton, aí colocar no caracteres, ou então abrir o Instagram dela para mim aqui e já colocar aí, né? Ansiedade.doutoraisafito. Doutora, DRA. DRA, sem o ponto. Sem o ponto. DRA, ansiedade, DRA, Fito. Tá? É o Instagram da doutora Isa. Eu tenho visto uma luta incessante da Europa, dos outros países asiáticos, do mundo inteiro, com interesse, um foco tremendo na nossa Amazônia. Sim. E nós bem sabemos que a Amazônia é o berço, obviamente, não só de toda a fauna, flora, mas, sobretudo, da riqueza de material que se encontra ali, Sim. nativo, oriundo de plantas, árvores e tudo que ali tem, para fins laboratoriais. Inclusive, dentro da Amazônia, nós temos profissionais da Inglaterra, da França, Sim. do Japão, da China e de vários outros países estudando as nossas plantas, árvores e todo o bioma que ele tem. Né? Tudo isso para uso e criação de medicamentos, porque mais de 25% dos medicamentos, dentro da sua composição, é utilizado as plantas medicinais. Vem originado das plantas. Sim. Sim, o meu mestrado foi aqui no Pantanal. Certo. E o meu doutorado foi na Amazônia Legal, Perfeito. no Mato Grosso. Sim. E eu pude encontrar algumas plantas que ainda não têm a identificação. Sim. Né? Então, isso, né, mostra a preocupação da gente estar perdendo muitas espécies inéditas e endêmicas nossa que pode estar sendo perdido aí com o desmatamento, com o uso inapropriado da nossa biodiversidade. Porque nosso Mato Grosso é o estado mais rico entre os biomas do Brasil, né? Nós temos os 3. Sem dúvida. Nós temos uma riqueza. Nós temos capacidade nativa. De ser referência. Nós temos uma riqueza nativa que é extraordinária, né? E daí eu quero abrir um parêntese, porque nós, às vezes, falamos muito dos nossos irmãos indígenas, né? Até criticamos por algumas ações que partem de alguns, mas eles são um bom exemplo de quem sabe usar a natureza a seu favor e as plantas medicinais também, né? Para os seus devidos cuidados. Eles conhecem muito deste material dentro do seu nível de conhecimento, né? Sim. Doutora Isa, o que nós poderíamos considerar como sendo as plantas medicinais mais importantes que toda família deveria ter uma atenção especial com elas e, se possível, tê-las plantadas ali no quintalzinho de casa, no apartamento ali em alguma área, enfim, para uso contínuo da família? Ótimo. Eu prescrevo, inclusive, eu prescrevo para o paciente o jardim medicinal.
E a senhora vai me ensinar a fazer isso em casa. Eu quero presentear, eu pus um post nos stores Sim. pedindo para as pessoas que estão acompanhando entrar em um grupo que chama Comunidade de Fitoterapia da doutora Isa. Sim, mostra o Instagram dela para mim, isso. Obrigado, viu, Milton? Muito obrigado. Maravilha. Aí. Esse é o seu Instagram. É o meu Instagram. Tá, e aí você vai conseguir falar com a doutora Isa. Ótimo. Você vai saber quais são as outras atividades dela, os cursos que ela ministra. Sim. Enfim, você vai ficar por dentro de tudo, vai poder conversar com ela. Enfim, maravilha. Vai ser... E mais do que isso, o meu Instagram é um curso ao vivo. Todos os dias eu preparo o meu chá, o meu shot, meu blend e eu explico e mostro, né, quais as plantas mais importantes para utilizar. E eu vou dar, para quem entrar nessa comunidade no WhatsApp, eu vou dar um livro. O meu primeiro livro, que foi publicado e editado pelo governo do Estado. Não trouxe? Eu não tenho mais ele, é só no PDF. Só em PDF. Chama Quintais Medicinais, Mais Saúde, Menos Hospitais. Certo. Eu já falei para a doutora Isa que ela vai ter 2 novos pacientes. Né? O Agnello e a esposa do Agnello. Ótimo, será um prazer. Será um prazer, Agnello. Doutora Isa, olha, me fala aí, mais 10 plantas aí que a gente precisa ter. Me fala. Olha, para você ter aí no seu jardim medicinal, a erva cidreira, né? Cidreira. Essa daqui, quem quiser pode passar lá na minha casa, eu dou muda, viu? Esse ginseng? Pega assim, ó, ginseng pantaneiro? Ginseng pantaneiro. Esse ginseng é aquele mesmo, esse ginseng é aquele mesmo que é muito propagado aí para poder... só que aquele é coreano. Aquele é coreano? Mas é parecido, as mesmas propriedades. Esse aqui é melhor? Esse nosso é melhor, né? Milton, Daniel, vocês aí, aqui, ó, para vocês ginseng, aqui. Tá? Ginseng, energético, afrodisíaco. Toma de manhã isso aqui, o dia fica bom. de manhã e olha, fica aí com bastante energia. Eu quero plantar isso aqui lá e me tomar todo dia. Ótimo. Eu quero uma dessa aí, hein? Você quer uma dessa também, Milton? Isso nós vamos tomar isso aqui, nós vamos ter isso aqui em casa, viu? Ótimo. Aí, ó, você pode ter também o hortelã, que você pode comprar na feira, no supermercado e já plantar o galinho ali, ele já brota, né? O nosso manjericão. Manjericão. Para fazer, além de usar no tempero, você usa no chá, né? Também o alho, que o alho ele não precisa nem plantar, porque todo mundo tem na cozinha, né? Então, você precisa utilizar 3 dias no mês, Agnello. Você não fica gripado nunca mais na vida. Como que é? Fala outra vez pra mim aí, porque tem quase 20 dias que eu tô gripado e eu não me curo disso. O alho cru in natura, você corta um dente de alho, pedacinhos pequenos, engole sem mastigar. Certo. É um incômodo só do gosto dele, né? Mas eu gosto do alho. Mas se você fizer isso 3 dias no mês, Agnello, você não vai mais gripar. Vou fazer isso hoje, na hora que chegar em casa. Isso. Também o nosso gengibre é poderoso, né? Ele também é imunoestimulante, anti-inflamatório. Depois eu vou conversar com a senhora. Eu acho que eu vou criar um quadro aqui no programa. Maravilha. Semanal. Depois nós vamos conversar. Para a gente poder oferecer todo esse conhecimento que a senhora tem para a população de Mato Grosso. A senhora está falando para 110 municípios agora. Maravilha. O Brasil e o mundo através da Parabólica. Né? E eu tenho certeza que a senhora vai ajudar muitas pessoas. E como nós temos também aqui a missão de ajudar as pessoas, eu acho que a senhora vai ser muito prazer. Útil. E, Agnello, nós temos também as plantas que a gente usa na alimentação. Olha, e às vezes... Eu vou ter que fazer um programa inteiro com essa mulher aqui, porque é um assunto que eu gosto. Eu tenho um quadro chamado A Farmácia de Deus na Sua Cozinha. Eu faço justamente para mostrar para as pessoas... Como que é o quadro? A Farmácia de Deus na Sua Cozinha. Legal, gostei. Porque as pessoas vão no supermercado, ela só vai pensando em comprar comida, em comprar ali as verduras para matar a fome. E não, nós precisamos olhar para aqueles alimentos. Eu amo fazer a live ali no Comper, ali, sem falar, para fazer propaganda, pode falar, né? Não tem problema. Mas e eles é o único supermercado que não me proíbe fazer live, tá? Olha, porque tá aí, tem ó, supermercado tá vendo? que não gosta que faça. Sabe? Eu fico irada, porque às vezes eu chego lá e fico apaixonada. Eu já vi que a doutora Isanete, ela é boa de papo e depois eu vou, obviamente... Muito. Doutora Isanete, olha, foi um prazer em conhecê-la. A gente fala aqui umas 10 horas sem parar. Foi um prazer. Olha, e é um assunto que eu gosto demais. Demais. Muitas pessoas precisam, a gente pode ajudar muito, né? Eu troco o alimento natural pela carne, por exemplo. Sim. Né?
E... Ah, e o bife do pobre, então você tem que conhecer, né? Aí, ó, aí, tá vendo? Eu preciso terminar aqui a minha entrevista com ela. Eu tenho muita coisa bacana para conversar com ela. Foi um prazer, eu quero trazer a senhora outras vezes. Nós vamos, obviamente, falar mais sobre isso. Gostei demais da ideia. Será um prazer. Nós não sabíamos que tínhamos uma profissional do seu nível aqui à disposição da população de Mato Grosso. Acho que a senhora pode contribuir muito. Sim. E nós vamos pensar em alguma coisa, com certeza, porque eu quero compartilhar saúde, vida e qualidade de vida para o meu público também. Eu acho que a senhora pode contribuir bastante com isso daí. Muito obrigado. Com certeza, será um prazer. Pela sua participação comigo Eu aqui agradeço. no programa Passando a Limpo. Eu entrevistei nessa noite a doutora Isanete Bieski, farmacêutica clínica com mestrado e doutorado em Ciências de Saúde pela Universidade Federal de Mato Grosso, na área de produtos naturais. Foi um prazer em conhecê-la. Igualmente. Tá, muito obrigado. Tá? Eu vou para um rápido intervalo comercial, volto na sequência, não sai daí não.